Caros colegas de estudo, hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre um evento que aconteceu comigo e que mudou, assim, me fez refletir bastante sobre a minha abordagem, sobre como eu trabalho, como eu abordo. Porque, porque assim, eu sou como a maioria das pessoas hoje que tem acesso a um pouco de informação, que opta por essa abordagem que alguns chamam de doma racional, alguns chamam de horsemanship, doma sem violência, tal, que tem várias vertentes, mas que possuem muitos princípios, né, muitos fundamentos em comum, inclusive métodos, né, exercícios, técnicas que muitas pessoas, assim, diferentes vertentes utilizam mais ou menos a mesma coisa, com essa ideia de ter uma doma menos impositiva, menos agressiva, menos coerciva e tal, que respeita mais o cavalo. Só que assim, eu acho que a gente ficar falando que ah, é ruim, é ruim bater em cavalo, é ruim cortar a boca de cavalo, é ruim cortar a costela de cavalo, é ruim usar espora demais, é ruim usar mão demais, é ruim usar o freio não sei o que, é ruim usar a espora assim, é ruim usar chicote assim. Tudo isso é uma coisa já muito batida e eu acho que deixa o nosso discurso, assim, deixa a nossa discussão muito rasa. Então, é, eu presenciei um evento que realmente me fez repensar tudo que eu acreditava, me fez olhar para o meu trabalho e falar assim, olha, a cena, a cena de mim trabalhando pode até ser bonitinha, mas eu ainda sou coercivo muitas vezes, eu ainda sou impositivo muitas vezes, tá? Então vou contar para vocês o que aconteceu. Ah, na verdade foi um evento que eu fui, tá? É, na época eu trabalhava com o Borba e ele foi convidado para o Global Ecos, que é um evento que o Fernando Rolim organiza. Eu acho que esse que eu fui foi o último, que foi em 2016, se eu não me engano. 2016. Que ele basicamente chama vários cavaleiros do mundo inteiro e é uma coisa muito bacana, um evento show, assim. Não quero desmerecer os outros palestrantes, mas eu vou falar mais especificadamente desse, porque pelo, pelo decorrer da história, vocês vão entender. Talvez foi o Não que talvez foi a melhor palestra, mas para mim naquele momento, pro Fernando naquele momento, foi o que mais me, sabe aquela coisa que você vê ou lê, né, e tal, que te dá aquela provocação realmente, aquela provocação. Então, bom, eu fui como assistente, mas lógico que quando eu não estava cuidando dos cavalos e preparando, aquecendo e tal, eu podia assistir as outras palestras lá. Então foi uma oportunidade muito boa, sou muito grato pela oportunidade que o Borba me deu. E, e a palestra que eu vou falar foi a do Richard Winters. Ele pegou um potro para domar. Quando esses potros chegaram, chamaram a gente para ajudar a descarregar e tal. A gente acabou até não, não fazendo muita coisa, mas dava para ver que os potros que vieram, porque acho que foram três apresentações de doma, deu para ver que os potros que vieram realmente eram potros chucros. Não só chucros de não serem montados, mas de serem pouco manejados. Potros realmente espirituosos, assim. É aquele animal que você vê que esqueci o termo, mas
assim, dava pra ver que você não podia abordar de qualquer jeito, não ia ser uma doma simples. E aí o Richard Winters pegou um desses potros e começou a trabalhar. Primeira coisa que chamou a atenção minha na palestra foi que ele falou bastante sobre ritmo, né? Que um bom cavaleiro precisa ter um bom ritmo. Para você ter um bom cavalo, você precisa ter um bom ritmo. Foi uma coisa que eu também mastiguei bastante. Ainda uma coisa que eu acho que falta eu entender, principalmente por na prática. Ritmo tem tudo a ver com timing, né? Eu não quero cravar que que timing é ritmo, porque eu acho que se eu faço isso, eu fecho a ideia de timing, eu acho que é uma coisa maior, mas tem a ver, né? Eu acho que tem a ver sim. A gente pode falar disso mais pra frente. Mas assim, o que realmente foi a provocação foi ele trabalhou a potra no redondel solta, eu acho que era uma potra, então me perdoem se eu errei o gênero dela. Ele trabalhou a potra solta, conseguiu pôr o cabresto, construiu um controle da garupa. Até aí, né, eu estava tentando perceber algumas nuances, mas basicamente o que a gente já trabalhava, né? Ele vem da mesma linha do Borba e que, por consequência, é a mesma linha minha. Só que na hora que ele foi apresentar a bandeira para ela, ele deu um nó. Deixa eu ver, minha bandeirinha tá aqui, né? Em vez dele usar ela assim, ele pegou e deu um nó. Ficou um pouquinho maior, um pano maior, mas assim, reparem que é uma coisa muito menor, né? Faz menos barulho e tal. E na hora eu achei até que fosse uma bobagem. Assim, uma frescura. Não uma frescura, mas um excesso, assim, uma coisa que não precisaria. E aí ele começou a explicar o quê? Ele falou assim, eu tenho o controle da garupa, eu poderia passar a bandeira aberta, ia conseguir fazer o trabalho, ia conseguir desensibilizar do jeito que eu precisava, só que eu acho que é demais para ela. Eu acho que é demais. Quer dizer, vai ser um estresse muito grande para ela. Eu vou conseguir fazer porque eu tenho o controle da garupa, mas eu acho que vai ser demais. Ele começou a trabalhar assim e, assim, já faz tempo, minha memória pode, pode parar um pouco. Mas aí depois ele soltou a bandeira, conseguiu trabalhar, terminou o trabalho, né? Passando a bandeira, conseguiu o objetivo. E, e aí, essa parte eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza, porque eu ouvi um comentário do tipo, nossa, ele nem selou a potra. Mas se eu me lembro bem, ele bateu manta, pôs a manta, mas ele falou, ó, ela já fez muito progresso, já tá muito bom, e, e eu não vou selar. De novo, ele, tipo, eu posso selar? Posso, mas eu acho que vai ser demais. E eu fiquei meio assim, né, que realmente podia ser um excesso de cuidado, podia ser uma bobeirinha, né, ele podia selar, ele podia ter feito e tal. Mas eu fiquei pensando naquilo, e assim, o respeito que ele teve por aquela potra foi uma coisa que realmente me chamou a atenção, que realmente me provocou, assim, a falar assim, como que era, como que era a doma antigamente, né? Pô, o cara, o domador colocava o potro numa situação em que ele não conseguia sair, ele tinha um controle, né? Mas era por meio de palanquear, amarrar a mão para um lado, o pé para o outro, tal, um negócio que ele realmente não conseguia escapar, e forçava o potro a aceitar, né? Precisava aceitar, seja a cela, seja o cavaleiro, seja o que fosse. Hoje a gente constrói o controle da garupa, só que se a gente não tomar cuidado também, né, que foi a parte que eu fiquei pensando, se eu não tomar cuidado,
eu abuso do controle, desse controle, né? Eu abuso desse controle, não na mesma forma, mas mentalmente de um jeito parecido do que ele fazia antigamente, né? Não é porque o potro me deu esse controle que eu posso abusar dele, né? Que eu posso expor ele a, a qualquer coisa, de qualquer jeito, né? É minha responsabilidade também o que e o quanto eu exponho meu para outras coisas, né? Por mais que tenha aquela história de, não vai dar nada, não vai pular, não vai fazer nada. Então, por mais que tenha essa coisa de, não, você tem o controle, não vai dar nada, não vai ter problema, não vai pular, vai dar certo, eu acho que a gente tem o compromisso, a gente tem que ter o cuidado ah, com esse controle que a gente tem, se a gente não vai abusar dele. Lógico, eu acredito que a gente também precisa expor os cavalos, os potros, em situações de estresse e ver se a gente tem o controle ainda, acho. Só que em outro momento, em um momento mais para frente, ou em outra situação, um potro que não tem o instinto de autopreservação tão aflorado igual aquela potra tinha, né? Mas para fazer um teste, mas a gente